Olá, estamos dando continuidade ao primeiro vídeo do livro de Mateus, capítulo 6, versos 1 e 2, e agora vamos falar do verso 3 e 4. Muito bem, diz assim a palavra de Deus. E tu, porém, ao dares esmolas, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Muito bem. Veja que coisa interessante, irmãos. Nós vimos no vídeo anterior o que Mateus nos ensina acerca da justiça e de como ela deve ser praticada. E nós vemos aqui que ele continua na sequência orientando o povo e dizendo que as esmolas ou as boas obras, as boas ações, devem ser feitas totalmente em secreto. Apenas você e o Pai devem saber disso. Ora, se eu faço algo de bom para alguém, não visando nenhum tipo de aproveitamento, não visando nenhum tipo de glória humana e não buscando os meus próprios interesses, o meu Pai que está em secreto, Ele vê, Ele contempla. Veja, secreto faz alusão a segredo. Muitos têm segredos com Deus. Segredos que eles receberam de Deus e segredos que eles fizeram com Deus. Como, por exemplo, ajudar alguém que precisa sem que ninguém soubesse. Às vezes é interessante como o homem ele tem a necessidade de ser reconhecido. Ele tem a necessidade de ganhar destaque por algo que fez. Muitas vezes nós vemos pessoas reclamarem por criações, por patentes e inúmeras outras coisas, inclusive até boas ações. As pessoas querem ter o reconhecimento do outro e querem que se faça notório que aquilo que foi realizado por A, por B ou por C. Mas a Bíblia ela nos ensina totalmente diferente. Jesus, sendo mestre, lavou os pés dos discípulos. Jesus, sendo Senhor, estava entre os discípulos em modo de igualdade. Ele não tinha uma roupa diferente, ele não tinha um apetrecho diferente, ele não tinha uma comida diferente, ele não tinha um caminho diferente para ele andar. Não, ele andava no meio do povo, ele vivia no meio do povo, ele estava diante do povo. E vivia ali de maneira igual, contudo, era mestre. Isso me faz entender que quem não precisa de propaganda, nem de carro de som, nem de autoproclamação. Ele naturalmente e por todos ele é reconhecido e é visto como aquilo que ele é. Jesus se fez identificar de maneira muito singular e muito simples, e não houve a necessidade de que ele fizesse nada para aparecer. As próprias obras dele demonstravam que ele era muito mais que um simples homem ou que um único profeta. As suas obras, as suas palavras, o seu ministério mostraram, evidenciaram e provaram que ele era o Filho de Deus. E ele vai dizer: faça em oculto o bem, sem esperar nada em troca, sem esperar nada de absolutamente ninguém. E aqui eu tenho até um conselho para reforçar a sua mente, para que ela fique mais tranquila. Você precisa começar a viver sem esperar nada de absolutamente ninguém. Não espere nada das pessoas que estão à sua volta. Não espere nada dos seus parentes. Não espere nada dos seus familiares mais próximos. Porque quanto menos você esperar, menos decepção você terá. Há pessoas que criam uma expectativa gigante em terceiros. E aquela expectativa ela é tão alta, ela é tão exacerbada, que ao menor ruído de esquecimento, ao menor passo em falso, você será atingido por uma imensa mágoa, um grande desgosto e uma gigantesca decepção. E talvez a culpa nem seja tanto da outra pessoa, mas talvez seja mais minha, mais sua, que colocou naquela pessoa expectativas sobre-humanas. Não crie
essas expectativas. Faça o bem sem olhar a quem. Ajude sempre que possível. Pregue a palavra de Deus, não apenas no microfone, não apenas na igreja, não apenas diante daqueles que você querem que veja o quanto você é bom, mas pregue a palavra de Deus através de um testemunho real de vida, de caráter, de conduta, que as pessoas possam olhar para você e possam ver que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Mateus está dizendo: aquilo que é feito em secreto fica entre você e Deus. Não tem plateia melhor, não tem amigo melhor, não tem companheiro melhor, não tem acompanhante melhor do que aquele que está em secreto, te vendo, te contemplando. Aquele que sabe que as obras que ali foram realizadas não foram realizadas para enaltecer o seu nome, mas foram realizadas para a glória do nome dele. Não há necessidade, meus irmãos, de buscarmos fama, de buscarmos prestígio, de buscarmos honras humanas. Não há necessidade. Porque a partir do momento que você serve a Deus com integridade e com justiça, automaticamente essas coisas virão ao teu favor e em teu nome, porque aquele que serve a Deus é reconhecido de todos. Não se preocupe em fazer estardalhaço, não se preocupe em divulgar você, se preocupe em anunciar o nome dele, e que quanto mais ele cresça, mais eu diminua, e que quanto mais ele cresça, mais eu desapareça, e que quanto mais o nome dele seja glorificado, eu seja esquecido. Porque no esquecimento que se fazem de mim, eu serei reconhecido por aquele que me chamou. E aquele que me chamou, ele não vai esquecer de mim, ele não vai esquecer de você. Porque aqueles que falam com o Pai em secreto, em algum momento, serão levantados publicamente, não por homens, não por troca de favores, não por reciprocidade, mas porque há um momento para Deus fazer conhecer o nome daqueles que o buscam e o adoram em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.